Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens Renovação, baseada no livro de Romanos, no capítulo 12. Para tanto, incentivo você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Romanos, capítulo 12. Ao longo de 6 semanas, completando hoje, abordamos sobre alguns temas baseados nos versículos 1 e 2 da carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós, com a graça de Deus, chegaremos ao final da exposição, na parte 6 da série de mensagens Renovação. Romanos capítulo 12, versículos 1 ao 8, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que o exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus pela grande satisfação e privilégio de estarmos em Tua presença nesta manhã, juntamente, Senhor, com os nossos irmãos, para ouvirmos a Tua voz. Queremos, ó Deus, compartilhar da Tua palavra e sermos, ó Deus, alcançados pela mesma. Que o nosso coração, ó Pai, estará receptível, a nossa mente estará aberta. Não permita, Senhor, com que nada nos roube a atenção nesta manhã, as preocupações do dia, da semana. Levamos cativo ao Senhor todo o pensamento contrário à Tua palavra nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos instruir à luz da verdade descrita nas Sagradas Escrituras. Fale conosco, é o que nós assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E por que Paulo ele vai dizer tudo isso que nós lemos do versículo 1 ao 8? Ele nos dá a dica lá no capítulo 11, versículo 36, se você puder virar aí a página da sua Bíblia. Ele diz: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. E isso tudo inclui também a nossa vida, irmãos. Inclui a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de proceder, Então, tudo isso que é relatado por Paulo do versículo 1 ao 8, como lemos, Paulo ele vai complementar, corroborar com o capítulo 11 no versículo 36, dizendo que pois dele, para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. E a grande questão é que na vida, todos nós, irmãos, indistintamente, enfrentamos problemas, enfrentamos lutas, situações diversas ou adversas, mas, de acordo com a palavra de Deus, quando nós nos atentamos para ela, nós vamos compreender que a nossa maior luta, ela não é simplesmente a luta física, a luta corpórea que eu e você enfrentamos diuturnamente em nosso cotidiano, não. Mas segundo a palavra de Deus, a nossa maior luta é a espiritual e não a física.
Tanto que, certa vez, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, né, ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. E a própria palavra de Deus também vai dizer que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o maior motivo pelo qual eu e você nos reunimos semana após semana nesse lugar. E que para isso, né, nessa reunião, nessa celebração coletiva, a qual nós assim participamos, é necessário o adorarmos em espírito e em verdade. Por isso Paulo começa dizendo aqui no capítulo 12 de Romanos, né, como falamos algumas semanas passadas, Paulo ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de quem? De Deus. Veja o início da fala de Paulo, ou seja, Paulo ele está dizendo: eu rogo pelas misericórdias de Deus. Por quê? Porque se não houver uma intervenção do Espírito de Deus, não será possível haver transformação de mente, não será possível não nos amoldarmos ao padrão desse mundo. Então Paulo ele começa dizendo: eu rogo pela misericórdia de Deus, ou seja, para que haja uma intervenção do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, possibilitando transformações necessárias, mudanças necessárias, né? Paulo ele fala sobre isso. Se não houver uma intervenção do Espírito Santo de Deus sobre a vida do homem, nós, eu e você, por mais esforçados que sejamos, né, por mais crente, né, que somos, nós não vamos agir de acordo com a vontade do Senhor. Então deve haver uma intervenção do Espírito de Deus. E Paulo ele continua mais ainda, relatando no versículo 2, vamos, né, fechar o versículo 1, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aqui Paulo continua, né, as suas aplicações práticas que devem ser exercidas, né, por nós, cristãos, hoje, né, membros do corpo de Cristo. Ele diz em não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, dessa era, dessa época, e passar pelo processo de transformação, de renovação de pensamento. E tudo isso só é possível por uma pessoa, pelo Espírito Santo de Deus. E por que, Paulo? Talvez nós poderíamos nos perguntar nessa manhã, por que devemos fazer isso tudo? Paulo ele nos responde através do texto: para que assim vocês possam a cada dia se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a quem, irmãos? A Deus. E agindo dessa forma, como de fato um verdadeiro cristão, não um cristão simplesmente que carrega a Bíblia, né, debaixo do braço como se fosse um desodorante, indo para a igreja, não, mas um cristão que decidiu viver a vida de Cristo, de negar a si mesmo, de abnegar as suas vontades, os seus desejos, para viver a vida de Jesus, tomar a sua cruz, segui-lo, né? Vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a maravilhosa vontade que Deus tem para as vossas vidas, e essa mesma vontade, segundo o texto de Romanos, ela é boa, perfeita e agradável. Por que, Paulo, precisamos passar por todo esse processo? Paulo nos responde: para que vocês sejam totalmente conduzidos pelo Espírito de Deus, para que vocês sejam guiados, direcionados pelo Espírito de Deus, e não caiam nas ciladas, nas armadilhas que o mundo vai preparar, porque o mundo é cheio de armadilhas, é cheio de labirintos, é cheio, né, de coisas para atrair a atenção de vocês, e para que uma vez, né, tendo a compreensão que toda essa luta qual nós vivemos, ela não é humana, mas é espiritual, vocês não caiam no engodo
na falácia de pessoas inescrupulosas, que muitas das vezes se reúnem, né, nas igrejas, nos lugares, como que mais em nome do diabo do que em nome de Deus. É assim que a gente ouve aí, por aí? Ó, tudo está amarrado, tudo está repreendido, é tudo diabo. É assim que funciona, está queimado, está acorrentado. Para que vocês, né, Paulo vai dizer, não sejam enganados, não sejam iludidos, não sejam levados por caminhos tortuosos, para que vocês não possam achar que possam existir como igreja em determinado lugar, simplesmente pela sua influência intelectual, pela sua influência comportamental, ou por qualquer outra coisa que não seja a atuação direta do Espírito de Deus sobre as vossas vidas. E nesse campo aqui, irmãos, quando nós falamos de igreja, eu gostaria de abrir um parênteses. Por melhor que seja a igreja, A, B ou C, né, independente da denominação, por melhor que ela seja, por mais bem intencionada que ela seja, a igreja, ela não tem o poder de transformar a vida de ninguém. Se algum dia disseram isso para você, meu querido irmão, minha querida irmã, enganaram você. Porque por melhor que seja a igreja, ela nunca será capaz de transformar a vida de ninguém, se não houver uma intervenção do Espírito Santo de Deus sobre a vida do homem. A igreja é capaz sim de mostrar o caminho, de exercer o ensino na educação cristã, de fornecer os mecanismos necessários para a nossa vida cristã, mas no tocante à mudança de vida de uma pessoa, somente com o auxílio do Espírito de Deus, irmãos. Por quê? Porque a própria palavra vai nos orientar, que Ele é o único que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É o único. Como diz em João 16:8. E quando nós adentramos por esse assunto, muitas das vezes a gente confunde, principalmente no tempo que se diz hoje, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo, o que é uma igreja cheia dos dons do Espírito. E uma das maiores confusões nesse quesito é achar que tem tudo a ver com a apresentação litúrgica dessa igreja. Ou seja, traduzindo em miúdos, né? Se a gente diz muito glória a Deus, se a gente diz muito aleluia, se levanta as mãos, se pula, se roda, se sapateia, sei lá, se corre, se voa. Então, muitas das vezes nós achamos que por isso, por essas apresentações litúrgicas, por aquilo que é feito ou praticamos, então somos uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo. Outros acreditam que, por talvez ser uma igreja mais pacata, mais tranquila, mais calada, talvez não seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Só que acontece que Paulo, ele vem e diz totalmente ao inverso disso. Paulo vai dizer que cada um recebeu de Deus um dom, graciosamente. Cada um de nós recebeu do Senhor uma maneira de ser para adorá-lo, para servi-lo, para agradá-lo. Por exemplo, tem pessoas que se sentem mais à vontade levantando as suas mãos e dando glória a Deus, e amém por isso. Há alguma coisa de errado? Não, de forma alguma. Essa é a maneira que a pessoa encontrou de agradar a Deus. Ela levanta suas mãos e dá glória a Deus, né? Aleluia, e nada de errado nisso. Só que o fato de uma pessoa pular, dar glória a Deus, aleluia, não a faz mais cheia do Espírito Santo do que a outra que está ao seu lado.
O fato dessa pessoa pular, gritar, saltar, rodar, não a faz ser mais cheia dos dons do Espírito Santo do que as outras. O fato de uma igreja ser mais agitada do que a outra, também não a faz mais cheia do Espírito Santo do que as outras. Versículo 4, Paulo vai dizer lá do capítulo 12, ele diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos o quê? A mesma função. Temos um corpo, há muitos membros, mas cada um em sua respectiva função. Imagina, irmão, se o fígado tivesse no lugar do coração, como é que ia ser? Então Paulo está dizendo, temos um corpo com muitos membros, mas cada um exerce a sua respectiva função. E nesse conjunto há toda uma boa funcionalidade para esse corpo. E é por isso que esse corpo, ele existe. Uma outra questão que dá um pano para a manga quando nós abordamos é a questão do batismo com o Espírito Santo, né? Isso dá um pano para a manga que só. Quantos talvez já não foram indagados com a seguinte pergunta: você é batizado no Espírito Santo? Né? Muitas das vezes nós já fomos perguntados ou indagados, ou talvez já perguntamos isso a alguém. Só que em seguida surge uma nova questão, surge uma nova pergunta. Vê se não é assim. Você é batizado no Espírito Santo? Sim. Você fala em línguas? Aí fica a pergunta: vale o inglês? Vale o espanhol? Irmãos, em outro momento a gente vai adentrar mais, abordar esse assunto. Mas a questão é que o Espírito de Deus, ele se manifesta no corpo, que é a igreja de Cristo. Só que ele se manifesta da maneira como ele quer e como ele deseja. Paulo está dizendo, nós recebemos do Senhor graciosamente um dom, e mediante a isso, use-o na proporção da sua fé, use-o para o bom funcionamento desse corpo chamado igreja. Ele diz lá no versículos 6 e 7, se os irmãos puderem acompanhar comigo, ele diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Então Paulo está dizendo, você recebeu um dom, você recebeu graciosamente de Deus, use-o na proporção de sua fé para o bom funcionamento do corpo. E o mesmo Paulo, falando sobre isso, como nós temos visto nesse lugar às quartas-feiras, escrevendo aos irmãos em Corinto, a igreja de Corinto, ele aborda um pouquinho a mais sobre esse respeito. Se você puder deixar marcadinho aí comigo em Romanos e virar algumas páginas da sua Bíblia lá em Coríntios, capítulo 12, em 1 Coríntios, capítulo 12, só para a gente compreender bem isso que Paulo está tratando. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 6, diz assim: há diferentes tipos de... Ele diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação,
mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Veja o que Paulo está dizendo. Ele continua, ele diz assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um como quer. Só que o interessante no versículo 7 é que ele diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Visando ao bem comum. E muitas das vezes isso tem se perdido, irmãos, principalmente no meio cristão. O que nós temos esquecido é que Deus, Ele age como quer, da maneira como quer, da forma como quer, usando quem quer e quando Ele quer. Por isso Paulo incentiva fortemente aos irmãos em Roma a terem uma mente renovada, a terem uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, justamente para terem esse discernimento espiritual, em não achar que tudo acontece por nossa causa, por nossa razão, porque nós nos reunimos. Muitos pensam dessa maneira: ah, porque eu faço e aconteço. Não, mas a Bíblia nos mostra uma outra forma. Um exemplo disso, o dia de Pentecostes. Quantos lembram? Atos capítulo 2, se você puder ir comigo. Um pouquinho antes aí de Romanos, se você deixou marcado. Atos capítulo 2, vamos dar uma observada do versículo 1 ao 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora olha que interessante. Versículo 2 do capítulo 2 diz o quê? De repente. Ou seja, não foi algo premeditado, não foi algo agendado. Havia uma promessa de que haveria o derramamento do Espírito de Deus, mas não se sabia quando. Os discípulos não se reuniram dizendo: ó, vamos nos reunir aqui hoje, porque hoje o fogo vai descer. Hoje o Espírito Santo vai vir forte, nós vamos invocar a Deus, vamos fazer aqui uma reunião específica para que o Espírito Santo venha sobre nós. Não houve uma campanha para isso. O que vemos aqui, irmãos? Que Deus, Ele age como quer, quando quer e da maneira e a forma como quer. Muitos
pensam que Deus está lá no céu, como a figura de um velhinho barbudo, raivoso, sentado no seu trono, esperando uma bela oração, esperando um belo clamor, esperando uma bela súplica, esperando ali uma reunião de poder, para que ele possa ser colocado em movimento. Só que não podemos esquecer, irmãos, que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Criador de tudo e de todos. Eu e você somos criação dEle. E eu pergunto, será que há alguma coisa que eu e você, meros mortais, possamos fazer que surpreenda a Deus? Como dizem por aí, surpreenda a Deus. Como? Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Parece que isso tem se perdido com o tempo. Pessoas estão querendo dar ordens a Deus de como Ele deve agir, que Ele deve agir no momento em que eu ordeno. Há um teólogo que diz, que achar que Deus deve fazer tudo aquilo que eu quero não é oração, é magia. E eu concordo com esse pensamento. Paulo vai nos responder no capítulo 11, versículo 36 de Romanos: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória. Ele é o Senhor. Um outro ponto importante que a gente precisa tocar é aquilo que o Dr. John Stott, em um dos seus livros, ele aborda com muita propriedade no assunto, em que determinados momentos da nossa vida, eu e você, precisaremos de poder, precisaremos de revestimento de Deus sobre as nossas vidas. Mas Paulo incentiva esses irmãos, voltando lá a Romanos capítulo 12, a serem renovados, transformados na forma de pensar. Por que isso? Para não pensarem que esse poder, que em determinado momento da nossa vida nós vamos precisar dele, para não pensar que esse revestimento de Deus, ele é concedido por mãos humanas. Justamente nós temos que ser renovados em nossa forma de pensar, para não cair no engodo de achar que esse poder e esse revestimento se dará simplesmente em reuniões específicas, em vigílias, em campanhas ou encontros. Precisamos ter uma mente renovada pelo Espírito de Deus, para não achar que esse poder ou esse revestimento não é para sermos melhores do que os outros. Como nós ouvimos por aí nos nossos dias: eu estou cheio do poder, não é assim? Vem para cá que você vai receber poder. Eu vou botar a mão na tua cabeça e você vai receber poder. Atos capítulo 1, voltando aí, se você deixou aberto. Vamos recorrer mais uma vez à Bíblia. Em todas as suas indagações, meu querido irmão, minha querida irmã, recorra à palavra de Deus. Ela é inerrante, ela tem resposta para tudo o que você precisa. Atos, capítulo 1, versículo 8. Lucas, narrando aqui sobre a ascensão de Jesus, ele é bem detalhista. Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 8. Mas receberão o que, irmãos?
Poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos esmiuçar um pouquinho isso aqui, vamos entender, vamos compreender o que está sendo dito aqui. Quando vocês receberão poder? Quando vir um renomado homem de Deus colocar a mão sobre a sua cabeça, profetizar, falar em línguas e dizer: olha, você agora está cheio do poder, é isso? Não. Receberão poder quando vir o Espírito Santo vir sobre vocês. Ou seja, intervenção divina, não do homem. Outro ponto. Para que vocês receberão poder? Para profetizar? Para rodopiar? Para falar em línguas estranhas? Para humilhar os outros e dizer: não, eu sou cheio do poder, dá licença aí, não encosta em mim não, senão você vai ficar até queimado, vai cair aí babando. É para isso? Não. Vocês receberão poder concedido pelo Espírito Santo quando vir sobre vocês, para serem minhas testemunhas. Ou seja, para serem meus discípulos, para vocês serem meus propagadores, para vocês se tornarem discípulos meus, tanto, ele diz lá, minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Percebem a diferença, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Conseguem compreender o porquê Paulo incentiva fortemente os irmãos a serem transformados pela renovação da forma de pensar? Para isso, aplicado aos nossos dias, para que a gente tenha compreensão de que dons concedidos graciosamente pelo Espírito de Deus ou por Deus, eles devem ser exercidos com um fim proveitoso, como Paulo escrevendo lá aos Coríntios vai dizer, para o bem comum do corpo de Cristo, a igreja. Que uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é para que outros vejam e se espelhem nisso, e apesar de nós, esses mesmos outros também queiram ser dessa maneira, e com isso o nome de Cristo seja glorificado a cada dia. Com esse texto de Romanos capítulo 12, ao longo dessas semanas, irmãos, nós aprendemos muitas coisas. A primeira delas, Paulo começa dizendo: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Ou seja, tudo é dele. Tudo vem dele. Se não fosse por intermédio dele, certamente eu e você não estaríamos aqui nessa manhã. Nada é por nossa causa. Tudo é pela misericórdia de Deus. Tudo. Por isso Paulo vai começar dizendo: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Essa mesma misericórdia que se renova a cada manhã, e por isso nós não somos consumidos. A gente pode ter a maior absoluta certeza nessa manhã: Deus derramou a sua misericórdia sobre cada um de nós, e por isso nós estamos aqui para a glória dele. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que pretendemos ser, depende dessa maravilhosa misericórdia de Deus. Por isso Paulo começa a sua fala dessa maneira. Um segundo ponto está no versículo 4 e 5, onde ele diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os
outros. Esse corpo, irmãos, está ligado a Cristo e ele precisa funcionar de forma saudável. Precisamos uns dos outros. A gente não pode viver uma vida isolada. Assim como o corpo humano, com as suas juntas, ossos, medulas, órgãos, cada um ali exerce a sua função e trabalham para a boa funcionalidade desse corpo, precisamos também agir da mesma maneira para a glória de Deus, porque fomos formados em um só corpo. Um terceiro ponto está no versículo 6, onde o apóstolo Paulo ele diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. O que a gente precisa também compreender é que muitas das vezes nós precisamos parar de dar ênfase a dons que a gente julga de maior espiritualidade. Um exemplo, o dom de profetizar e de falar em línguas. Certamente você vai encontrar aí na sua Bíblia, ou melhor, você não vai encontrar na sua Bíblia, Jesus dizendo assim: se vocês falarem em línguas, saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês profetizarem, saberão que são meus discípulos. Se vocês tiverem sonhos, visões, interpretações, saberão que são meus discípulos. Não. Na sua e na minha Bíblia nós vamos encontrar algo totalmente diferente dito por Jesus. Ele vai dizer: saberão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer a mesma coisa, ecoando o que disse Jesus. Ele diz: busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse, Paulo? O caminho do amor. A marca do cristianismo, antes de qualquer coisa, irmãos, chama-se amor. Um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus se traduz em alguém cheio de amor. Por quê? Porque a sua Bíblia também vai dizer que o nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus é o próprio amor. Interessante que no capítulo 12 de Romanos, se você ler do versículo 1 ao 8, do versículo 9 em diante, Paulo ele vai tratar sobre o que aí que está na sua Bíblia? O amor. O amor. Do versículo 9 em diante. É esse amor, irmãos, que vai nos capacitar a nos dedicarmos uns aos outros. É esse amor que vai proporcionar a darmos a honra ao próximo. É esse amor que vai fazer com que nós sejamos zelosos. É esse amor com que vai nos incentivar a sermos fervorosos no Espírito. É esse amor que vai fazer com que sirvamos, possamos servir ao Senhor e nos alegrarmos na esperança, como diz aí Paulo. É esse amor que vai nos ensinar a sermos pacientes na tribulação. É esse mesmo amor que vai fazer com que a gente persevere na oração. É esse amor que vai fazer com que a gente compartilhe o que temos com o próximo em necessidade. É esse amor que vai fazer com que eu e você sejamos hospitaleiros. É esse mesmo amor que vai fazer com que a gente abençoe aqueles que nos perseguem. É esse mesmo amor que vai fazer a gente se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. É esse amor que vai ensinar a não sermos orgulhosos. É esse amor que vai nos ensinar a buscar a quem está ali em posição inferior e nos unirmos a Ele. Esse amor vai nos ensinar a não retribuirmos o mal. Esse amor vai nos ensinar a fazer o que é correto aos olhos de todos.
Esse amor vai nos ensinar a buscarmos o vínculo da paz. Esse amor vai nos ensinar a não sermos vencidos pelo mal, mas vencer o mal com o bem. E tudo isso por quê? Paulo está dizendo aqui: por um coração cheio do Espírito de Deus. Um coração cheio do Espírito de Deus é alguém que está com o seu coração transbordando em amor. Paulo vai dizer: temos diferentes dons, use-os para a glória de Deus, em benefício de todo o corpo. Somos revestidos de poder do alto, que nos capacita a servir ao próximo, ao nosso semelhante. E tudo isso é pela graça, como ele diz lá no versículo 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Pretensão nossa achar que somos detentores de dons, irmãos. Eu tenho o dom de curar. Se ele for seu, você vai usar só quando você quiser. Mas na verdade ele não é nosso. Nós não somos detentores de nada. O dom pertence a Deus. É Ele que concede ao corpo. É Ele que nos concede, que nos capacita. Não de qualquer maneira, mas para um fim proveitoso, para o bem e a funcionabilidade de todo o corpo. Versículo 7, ele diz: se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é dar ânimo, que assim faça; se é contribuir, que contribua generosamente; se é exercer liderança, que exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E nessa manhã, meu querido irmão e minha querida irmã, eu gostaria de perguntar algo a você. Qual o seu dom? Que dom você recebeu de Deus? Exerçam. Exerçam para o bom funcionamento do corpo. Exerça-o para a edificação do corpo de Cristo. Nenhum de nós possui todos os dons. Sabia disso? Esses dons relatados aqui, nenhum de nós possui todos. Nós nos completamos. Por isso precisamos uns dos outros. Imagina o corpo. Se tivesse só o coração e o restante, não ia estar vivo. Precisa do fígado, precisa de todas as juntas, as medulas. E nós precisamos de todos esses dons, onde a multiforme graça de Deus seja experimentada pela diversidade de dons em cada um de nós. Ninguém está completo em si mesmo, irmãos. Ninguém. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos uns dos outros, porque nós nos completamos. E quando todos esses dons aqui citados na palavra, eles se juntam, aí sim, aí há o bom funcionamento do corpo. Aí haverá edificação do corpo de Cristo. Só que a pergunta é: será que nós temos exercido esses dons que recebemos graciosamente de Deus? O que você tem feito com o seu dom, meu querido irmão? O que você tem feito com o seu dom, minha querida irmã? Será que tem exercido ou ele tem sido escondido? Fica a pergunta. O dom, ele não é concedido para a nossa autopromoção, mas ele é concedido para a edificação do corpo de Cristo. Os dons não são concedidos para pensarmos que somos muito bons, né? Eu toco muito, eu prego muito, eu faço isso, eu faço e aconteço. Versículo 3, Paulo vai dizer,
Olha o que ele diz lá: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo da medida da fé que Deus lhe concedeu. Os dons, irmãos, eles devem ser exercidos para a glória daquele a quem concede. Convém que ele cresça e nós venhamos a diminuir. Justamente isso que Paulo diz, o dom ele nos mantém em equilíbrio. E o que nós não podemos perder de mente é que um dia, eu e você, vamos ter que prestar contas desses dons. Um dia estaremos diante daquele que nos concedeu. E teremos que prestar conta de tudo isso. Que possamos, de forma prática, exercer esses dons que Deus nos concedeu, irmãos. Não simplesmente aqui quando estamos na igreja, também, mas exerça esse dom na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, aonde quer que possamos estar, que possamos exercer esses dons. Por quê? Paulo nos responde: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém.